década que se formou. Então, tem 36 assistentes sociais que se formaram na última década, né? E um outro percentual nas décadas de 2000 para trás. E o que mais chamou a atenção é que o que motivou as assistentes sociais a entrarem na fundação foi a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, é um dado significativo. Então, não foi em busca da estabilidade, como muita gente pode pensar o senso comum. Então, essas 84 colocaram que o que as motivou foi a questão da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E aí, no segundo, a questão da busca do crescimento profissional, depois a estabilidade, a experiência de estágio que favoreceu e 3% não responderam. Vamos lá? Quando a gente pergunta se na instituição oferece formação inicial, sim, uma formação inicial é oferecida sobre ECA, LOAS, o próprio regimento interno da fundação e o que compreende o serviço social naquele espaço socioocupacional. Em relação ao grupo de estudos, 75 disseram que não participam de grupo de estudo das 84 e somente 9. E aí a gente entende, num trabalho extenuante como este, é muito difícil ter horas. Mesmo sendo 6 horas de trabalho, é muito difícil você conseguir ainda participar dos grupos de estudos. A vinculação a organizações políticas está bastante baixa. Nós temos que alavancar a nossa participação em espaços que nos organizam, nos sindicatos, nos partidos, enfim. Foi um dado também que demonstrou a baixa incidência na participação política nos espaços que estão colocados à disposição do serviço social. Pode passar, pode passar. Pode passar. Em relação aos instrumentos normativos da profissão, 91 afirmaram que conhecem o Código de Ética, ou seja, se o conhece, coloca em prática. Então, isso também é muito importante para nós, essa revelação, porque demonstra que tanto sabem quais são as funções, como sabem o que é dever e o que é de direito do assistente social no exercício. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que correr para a parte institucional, porque os 10 minutos estão aí. Bom, em relação ao CRES, só para mostrar a última lâmina, a gente percebeu também que, das 84 assistentes sociais, poucas participam dos espaços que são oferecidos. São muitos espaços que o CRES, nona região, oferece para a categoria participar, mas ainda são pouco ocupados por esses trabalhadores. Bom, do perfil institucional, a gente percebeu o seguinte, que quando a gente coloca a grande questão dos centros hoje, compreendendo que esse modelo foi implantado há menos de 10 anos, a questão da gestão plena e gestão compartilhada. E aí, eu lembro que no processo histórico dessa discussão, a gestão compartilhada, o que seria a gestão compartilhada? E a gente foi recorrer também ao documento do plano estadual, do plano decenal, do atendimento socioeducativo, e só tem aquilo ali. O que é essa gestão? Aí está lá no plano. A escolha das ONGs inicia-se pela solicitação e indicação do CMDCA e Secretaria da Assistência Social do município, sede do centro de atendimento, de organizações atuantes com crianças e adolescentes em situação documental regular. Ou seja, não tem nenhuma página que diga o que vem a ser a gestão compartilhada. O que pressupõe? E o que nos causou uma certa espanto é que a gestão é compartilhada num ponto. Qual ponto? O gerenciamento da parte pedagógica, construção do plano, que é bastante interessante, e a outra questão que é na seleção dos recursos humanos. Só que o sistema socioeducativo é muito abrangente, eu não vou falar, porque todo mundo que levantou a mão conhece o sistema socioeducativo e sabe o que é necessário para se
para se fazer esse tema acontecer, principalmente nas medidas de internação e semi-liberdade. Bom, em relação à capacidade de atendimento, há variações, há centros que estão com população, com público a mais, acima do que está estabelecido em lei, e há outros, né? Então, há variações em relação à capacidade e o total de adolescentes em cumprimento de medida. Um dado que nos chamou muita atenção é a questão do CMDCA. Essa briga é histórica, mas hoje a Fundação Casa está aqui, ela pode nos esclarecer. Então, conforme o ECA, os centros que são de gestão plena devem registrar o centro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Tem que registrar o programa. E os centros que são geridos pelas ONGs têm que registrar a entidade e o programa. E aí, como vocês estão vendo, as pessoas não sabem. Tem registro do CMDCA? Não sabem. E aí, gente, se eu não sei, se eu faço parte de um centro, se eu coordeno um trabalho, se eu construir um projeto político-pedagógico, como que eu não sei desse dado? Esse dado não é exclusivamente administrativo. Esse dado ele é político, ele é pedagógico, porque isso revela o grau de inserção que têm os órgãos de controle social naquele serviço. Bom, da relação com o MP, várias falas, mas ali tem uma fala que está colocada. Uma atuação fiscalizadora, sem diálogo com a equipe técnica. 17. E aqui, como que foi coletada essa parte institucional? A gente priorizou o diálogo com o coletivo dos assistentes sociais. Então, aqui não são 17 pessoas, são 17 centros, disseram que a relação com o MP, tem várias questões ali pontuais, mas o central que ficou é uma relação de fiscalização sem diálogo com a equipe técnica. Então, questões para o debate. Em relação ao Poder Judiciário, relação pontual, com visitas mensais, com horários restritos e breves. Então, quer dizer, relações também burocratizadoras. Então, os órgãos têm uma relação com os centros, sem nenhum juízo de valor, mas não posso falar demais aqui, tem que falar. Eu sou especialista, se eu estivesse em outro campo, mas tudo bem, vamos lá. Com a Defensoria Pública, uma boa relação. Essa boa relação pode dizer muito, pode dizer médio. O que é uma boa relação? A Defensoria vem, tem uma periodicidade, atende os adolescentes. Como que é essa relação? Tem diálogo. É uma relação que tem diálogo. Até porque a Defensoria, o contingente que temos no Estado, acaba sendo insuficiente para visitar, percorrer todas as unidades. Aqui é uma questão também. O órgão zelador pelos direitos da criança e adolescente, a relação é só acessível para 17 centros. Algo também preocupante. É o órgão zelador pelo direito da criança e adolescente, o Conselho Tutelar. E aqui está colocado só acessível. E aí vai ruim, para 6 centros, é ruim. E aí temos que entender o que é ruim. Não tem diálogo, o Conselho Tutelar não consegue ser a ponte com o território que a família de origem reside. Então, a gente... Bom, as principais atuações dos assistentes sociais no CASA, no centro, contribuição com o diagnóstico, atuação junto à rede, trabalho com família, construção do diagnóstico, contribuição ao PIA. Ou seja, são muitas as ações que fazem os assistentes sociais nos centros socioeducativos. Bom, quando perguntado, há reconhecimento, vocês percebem o reconhecimento da Fundação em relação ao serviço social? 53 disseram não. Não percebemos reconhecimento da nossa atuação. E 44 disseram, sim, há reconhecimento. Vamos lá?
Tem uma questão que para o CRES foi importante saber, a questão da referência técnica, né? Porque quando tem a referência técnica da área, as questões da área, em tese, são melhor encaminhadas. Então, aqui disseram sim e não. E a gente sabe que não tem uma referência técnica na fundação, né? Até porque tem uma encarregada que cuida do setor psicossocial. Então, não tem distinção, não tem uma referência para uma área específica. Então, aí talvez... Em relação ao organograma, né, não tem, o serviço social não tem um organograma, né? Na fundação, está alocado na equipe técnica. Então, é ali o lugar. Mas há diversos entendimentos, porque também aí nós não separamos os centros de gestão plena com os centros de gestão compartilhada. Bom, quando perguntado, é suficiente o número de assistentes sociais para atender a demanda? 69% responderam não. Não, é insuficiente. Desculpa, gente, desculpa. 69% disseram é insuficiente o total de assistentes sociais. E 31% disseram é suficiente. E aí temos que ver a questão que mais afeta hoje os assistentes sociais, que é a questão do adoecimento, né? O sistema, a carga de trabalho, né? A complexidade de trabalho destes centros são de uma complexidade que está adoecendo não só assistentes sociais, mas como os educadores, a equipe, os psicólogos. Então, tem uma questão aí que essa insuficiência pode ser por conta também dos afastamentos dos profissionais. Em relação ao público atendido, que são os adolescentes, nós não conseguimos compreender a dinâmica, a rotina, o cotidiano do assistente social dentro da unidade, né? Dentro do centro. A gente não conseguiu compreender, porque foram muitas falas, mas que não trouxeram uma clareza, né, na dinâmica. Segunda, terça, quarta, quinta, o que eu faço? Então, eu faço de tudo. Eu atendo inicial, eu faço visita, eu faço relação com a rede, eu faço relação inter-equipe, mas o quanto que eu invisto do meu tempo com os adolescentes? Isso a gente não conseguiu aprender com maior profundidade nessa questão, que é um ponto muito importante. Com as famílias, né, o quanto que eu invisto de trabalho com família? E aí eu penso, quando a gente vai discutir a formação processual do trabalhador, isso tem que estar na formação, né? Porque se não está com essa, né, clareza o trabalho profissional, o quanto que a fundação está investindo nessa formação para que eu consiga assegurar com mais rigor e com mais profundidade o trabalho com família, que é uma das ações do serviço social. Bom, em relação com a rede, foi pontuado que há uma questão para fora, que é com os SUAS, né, especificadamente CRAS e CREAS, há uma dificuldade de relação com CRAS e CREAS, seja na questão do atendimento com as famílias, seja na questão de recusar, né, o atendimento. Ora, aí a gente tem que pensar quem está recusando, né? Até porque nós sabemos como fazer o trabalho aí como que o serviço público recusa o atendimento do público, né? É uma questão para a gente aprofundar e vamos colocar no documento do serviço social que em breve será lançado. Em relação aos direitos fundamentais, eu sei que o tempo já acabou, eu já estou encerrando. Direitos fundamentais. Então, como que eu percebo que os direitos fundamentais são assegurados nos centros? Então, majoritariamente colocaram escola, saúde, muito para dentro do centro. Mas para fora, o que o adolescente faz? Né? Ele consegue fazer ações fora da unidade? Ou isso não é possível? Então, tem escola, tem saúde, mas tem uma rede externa que é imprescindível, e essa rede externa acabou
aparecendo muito pouco, né? E quem oferece ao adolescente conhecimento da sua situação processual? Então, colocaram o defensor público, o assistente social, a psicóloga, ou seja, então, todos dão ciência para o adolescente dessa questão. E também, quando perguntado da família, o assistente social tem atualizado a família nessa dimensão. E aí, como se percebe as violações dos direitos na Fundação Casa? Né? Então, há uma fala que diz que não é muito fácil perceber violações. Ou eu percebo, ou eu capto o sinal, né? Os sinais que o pátio, que o atendimento emite, porque, em tese, ele não é verbalizado, a violação, por vezes, não é verbalizada, e se eu não estiver atento para captar os sinais que são emitidos, vai passar batido a violação. E algumas são muito explícitas, como superlotação, espaços inadequados, falta de qualificação profissional e número inadequado de funcionários. Ou seja, então, tem uma questão que é muito explícita, e aí, quando eu identifico isso, como que eu encaminho? Aí, a segunda parte. Eu encaminho para o diretor, como tem que encaminhar. Então, conosco, para a gente dialogar, é esse o caminho mesmo? Só tem esse espaço? E os órgãos de controle? Como que eles estão acompanhando também essas questões? Bom, como que é a relação com as áreas? Eu vou pular, porque realmente o tempo acabou, mas eu só queria chamar a atenção que saúde, psicologia e segurança, eu citei ali, pode passar, por favor, como as áreas prioritárias citadas pelos assistentes sociais. Então, tem uma relação de complementaridade, tem uma relação de se ver completado no outro, mas, em algumas áreas, ainda é muito fragmentado. Então, a relação é uma relação que ainda tem que ser aprofundada e construída dentro do centro socioeducativo. Bom, em relação ao plano decenal, a gente perguntou, porque o CRES falou assim, olha, a gente tentou participar das audiências, mas só ocorreram 2 audiências públicas. O CONDEC e a Fundação Casa não fizeram audiência pública para discutir o plano decenal de atendimento, né? Porque queria cumprir o que o CONANDA estabeleceu. Ora, né, passamos 16 anos, até de passar de FEBEM para a Fundação Casa, foram 16 anos do ECA convivendo com a FEBEM, com aquele modelão. Em 2006, a FEBEM se transformou em Fundação Casa. E aí, pedimos 2 meses de alargamento de prazo para ter audiência pública, para discutir esse plano decenal, e não foi assegurado, nem pelo CONDECA, nem pela Fundação Casa. Então, aqui, claro que não vão conhecer, porque internamente nos centros também não houve discussão do plano decenal. Ora, eu que executo o trabalho, eu não vou planejar a minha ação? Pois é, não conheceram pela internet, como nós depois conhecemos também. Vamos lá? Vou acabar de falar, porque acabou o tempo. Vou sair, tá, gente? Estou indo embora. Pode passar. Última. Bom, e aí, gente, uma questão que o CRES queria saber é como que o assistente social contribui, né, nas comissões de avaliações disciplinares. Então, ficou aquele cri-cri, porque, né, como assim contribui? Não, enfim, houve um silêncio. E aí o silêncio se dá muito por quê? Porque a FEBEM tem um regimento interno e, por meio desse regimento interno, tem um processo de avaliação disciplinar que pauta essa comissão, que essa comissão foi criada pelo SINASE. A FEBEM já tem um regimento interno que normatiza todos os centros socioeducativos. E aí tem as medidas, né? As sanções disciplinares leves, médias e, né, mais graves. E a gente queria saber, bom, como que vocês interferem? Vocês discutem? Bom, não vamos forçar a barra, né, gente? É um constrangimento para falar. Então, a gente percebeu que este ponto nós temos que aprofundar, porque o SINASE é muito claro. As sanções disciplinares não podem ser cerceadoras, né, dos direitos fundamentais, da integridade do adolescente, né, e
discipliná-los. Então, sanção olha, camarada, você está aqui, privado de liberdade, aconteceu uma coisa que... Quer dizer, chegou no momento que uma agente falou, eu passei por uma unidade, estava tendo uma festa do Projeto Guri. E tinham várias pessoas lá em cima. O que é isso? Estão contidas porque cometeram aí um tumulto e a festa de final de ano do Natal, elas não vão participar. Aí é complicado, né, gente? Confraternizar afeto. Afeto, cadê o afeto? O afeto é um momento que eu tenho de confraternizar, falar de afeto, mas eu não vou compartilhar desse afeto, porque, por conta da sanção disciplinar que eu tive, eu estou confinada desse direito de socialização. Ou seja, se é certo ou errado, aí depois aqui tem vários especialistas no direito, né, direito positivo, filosofia do direito, que vão dizer, mas é complicado, né? E aí eu vou ficar, né, vou usar aqui um trecho da Liduína Silva, que fez doutorado na PUC sobre o sistema entre a punição e o socioeducativo. O sistema está muito mais para a punição do que socioeducativo. Né? Os adolescentes não se veem, né, num processo socioeducativo. É punitivo. Então, isso não é inferência, não. É a partir da leitura dos dados. Isso aqui, dados empíricos, que no material que depois vocês receberão, vocês verificarão que tem reflexões. Nós não podemos chegar nos 26 anos e dizer, olha, caminhamos bastante, descentralizamos, pelo menos, né, saiu aqui da capital, mas é muito pouco. Né? E tem mais polêmicas pela frente, depois vocês vão ver. Mas não é agora. Vamos lá, pode passar, que eu já vou embora, Neide. Acabou. Aqui é a publicação do CRES. O CRES estruturou assim a publicação. Serviço Social no Sistema Socioeducativo. Tem 5 capítulos, tá? E em breve vocês receberão os exemplares. Está aqui a presidente, que é isso, né, presidente? Então, gente, eu tenho que ir embora. Muito obrigada. Valeu. Alô? Sigamos a nossa roda. Antes de apresentar a próxima disparadora aqui do nosso diálogo, queria só circunscrever um pouco a intervenção do CRP, até, enfim, para quem não esteve mais de perto, compreender como é que o CRP São Paulo, o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, produziu esse livro aqui, que todos aqui receberam. Como já foi dito, foi uma provocação do Ministério Público, mas também o CRP São Paulo, como CRES, tem uma história de intervenção no cotidiano das unidades do sistema socioeducativo, né? Tanto a partir de denúncias de violações de direitos humanos ou outras situações que entendemos que é necessário uma fiscalização. Então, a gente também tem um plano de intervenção, tem lá uma comissão de orientação e fiscalização que executa essa intervenção e essa orientação aos psicólogos e às psicólogas que estão atuando no sistema socioeducativo. E fazemos isso em parceria com outras entidades que são do campo também, muitas vezes, que estão aí na militância, né, pelos direitos humanos, muitas vezes, quando estamos e vamos ao sistema socioeducativo. Especificamente, fizemos uma escolha aqui de provocar vocês nessa roda de conversa, convidando uma das pessoas que pôs em análise o material que a gente construiu a partir dessas fiscalizações que fizemos, dessas visitas institucionais que fizemos, de dezembro do ano passado até abril desse ano, e alinhamos com o CRES e fomos às mesmas unidades que o CRES foi. Só que nós dialogamos, além de entrevistarmos as psicólogas e os psicólogos, também desejamos e tentamos, algumas vezes conseguimos, outras não, dialogar com os jovens que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Além disso, também entrevistamos os gestores das unidades. Então, para a gente era fundamental ouvir essas 3 esferas que compõem a cena do sistema socioeducativo. Eu queria também situar que o CRP São Paulo, em 2014, 2015, teve uma ação que aí o conselheiro Gustavo, que está aqui presente na roda, esteve aí
liderando essa história, articulando, que foram rodas de conversa com psicólogas e psicólogos por todo o estado de São Paulo, nesse 1 ano e meio aí para trás, né? Então, enfim, é um conjunto de ações que culmina nesse encontro aqui e que está aqui representado por esse livro nesse encontro de hoje. Então, eu vou convidar aqui agora, queria antes convidar a Cristiane Barreto, coautora desse caderno de debates das visitas institucionais à Fundação Casa. Ela é psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, integra a equipe de coordenação e atenção à saúde do adolescente da Prefeitura de Belo Horizonte. Digo também que, além de Cristiane, estão presentes outros coautores desse livro, o Paulo Malvasi, que está aqui presente, a Luciene Gimenez, que nos assessorou, assim como Francisca assessorou o CRES, Luciene nos assessorou em todo esse processo. Agradeço imensamente aqui, pessoalmente, todo o teu trabalho, Luciene, mas na roda, enfim, também teremos voz e vez entre nós, por favor. O Daniel Adolfo também está presente, o Fábio Silvestre também está presente, os 4 estão aqui perto. Não é isso? E, além deles, que não estão aqui presentes, a Cristina Vicentim, a Lurdinha Trace, o Flávio Fraceto, que também foram colaboradores nesse processo de análise do CRP São Paulo. Então, enfim, uma coisa que eu queria só esclarecer, as nossas fiscalizações, nossas visitas institucionais do CRP São Paulo, nós fazemos tanto as assistentes técnicas, psicólogas concursadas do CRP, mas também nós, conselheiros, vamos às unidades e fomos, eu fui também, por exemplo, também colaboradores psicólogos que compõem os núcleos de criança e adolescente e as comissões gestoras aí distribuídas nas 10 regiões que a gente tem subsede aqui no estado de São Paulo. Então, só para situar vocês, e caso queiram acessar os dados quantitativos que nós construímos, o primeiro capítulo do livro tem essa narrativa que a Luciene é coautora aí nesse trabalho. Tá bom? Então, Cristiane, por favor, dispare aí, nos provoque, por favor. Primeiro, boa tarde. E dizer que eu percebi, durante a mesa, que eu levei muito a sério o convite de paulista para mineira. Não é a primeira vez, né, que eu participo, a partir do meu trabalho com as medidas socioeducativas, dessa política café com leite, digamos assim, né, ou pão de queijo, não sei. Mas eu levei a sério e fiquei muito intrigada com o convite. O convite era para participar de uma roda de conversa e minha mão tremeu hoje para escrever algumas coisas, uns ensaios, pelo menos para ter uma cola, e eu dispensei isso. É muito difícil também dispensar uma certa defesa que a gente cria, porque falar é sempre uma roubada, não é? Diante das 2 primeiras intervenções. Bem, o desconforto, ou o que me causou intriga, é esse palavreado simpático, né, charmoso, do convite ser assim para a gente ser disparador de uma conversa. Falei, gente, o que será isso? Disparar uma fala, nem uma conversa, uma fala. Bem, 2 riscos, então, né? De disparar uma fala, se eu disparar a falar aqui, não conseguir parar, né, de forma alguma, e de disparar uma fala, ser isso de você também conter, né, de alguma forma, o que te toca e não conseguir se apropriar, tomar a palavra. Bem, falar depois da Fran, é um prazer, né, conhecer pessoalmente, e porque a gente tem 2 dados em comum divertidíssimos. Nossa idade e tempo de visita à Colômbia. Foi o mesmo ano. E isso... Bem, as medidas socioeducativas foi um encontro na minha vida. Eu não era tão adolescente, mas eu fui convidada para coordenar a primeira municipalização do Liberdade Assistida no Brasil. Gente, trocando o microfone que não funciona. Espera aí. Para o que funciona, não funciona. Espera aí. Alô, alô? Está funcionando esse? Alô? Tá? Gente, na hora que eu comecei a ficar à vontade, isso acontece. Bem, eu tive, então, mais do que o prazer, uma responsabilidade muito grande de assumir, em plena juventude, a coordenação de um programa municipal.
que começou com um ato político de fazer da municipalização, fazer existir na cidade um lugar que